Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo de número 1. Quero fazer a exposição nessa manhã sob o título O Sucesso do Evangelho, nesta série de pregações que nós vamos iniciar hoje, intitulada O Poder do Evangelho. Nós faremos uma série de exposições na primeira e na segunda epístola de Paulo à igreja de Tessalônica. E nessa manhã eu quero falar sobre o capítulo 1, os 10 versículos que estão nesse capítulo. Diz assim: Paulo e Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses em Deus, o Pai, e no Senhor Jesus Cristo, graça e paz tenhas de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Sempre damos graças a Deus por vós todos, fazendo menção de vós em nossas orações, lembrando-nos sem cessar da obra da vossa fé, do trabalho, do amor e da paciência da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, diante de nosso Deus e Pai. Sabendo, amados irmãos, que a vossa eleição é de Deus, porque o vosso evangelho não foi a vós somente em palavras, mas também em poder e no Espírito Santo e em muita certeza, como bem sabeis quais fomos entre vós por amor de vós. E vós fostes feitos nossos imitadores e do Senhor, recebendo a palavra em muita tribulação, com gozo do Espírito Santo. De maneira que fostes exemplo para todos os fiéis na Macedônia e Acaia. Porque por vós soou a palavra do Senhor, não somente na Macedônia e Acaia, mas também em todos os lugares, a vossa fé para com Deus se espalhou de tal maneira que já dela não temos necessidade de falar coisa alguma. Porque eles mesmos anunciam de nós qual a entrada que tivemos para convosco, e como dos ídolos vos convertestes a Deus, para servir o Deus vivo e verdadeiro, e esperar dos céus o seu Filho, a quem ressuscitou dentre os mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira futura. Oremos. Pai, nós agradecemos ao Senhor, porque vamos ouvir a Tua santa e bendita palavra. Que o Teu Espírito Santo nos instrua, que o Senhor nos dê a graça de entendermos a Tua vontade nessa série de ministrações que se inicia nesse momento. Que o Senhor seja bendito. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amados irmãos, se existe algo motivador para nós, é ouvir uma palavra de conforto e encorajamento quando nós passamos por momentos difíceis. Ter ao nosso lado pessoas que nos motivam, pessoas que conhecem a nossa história, que fazem parte da nossa vida, das experiências que nós vivemos, e que sejam pessoas que tenham uma palavra de motivação no momento da angústia, é maravilhoso. Acho que isso é uma realidade na vida de qualquer um de nós, a necessidade de ter pessoas que nos encorajem, que nos motivem, que nos empurrem para frente. A carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, ela é uma carta que tem esse teor de encorajamento e de motivação. A carta do apóstolo Paulo, não só dele, mas também de Silvano e Timóteo, a minha versão é corrigida e fiel, usa a palavra Silvano, mas eu acho que em algumas Bíblias deve constar o nome Silas. Foram companheiros de Paulo na viagem missionária, especificamente na segunda viagem missionária, em que ele planta uma igreja na cidade de Tessalônica. Então eles fizeram parte da fundação daquela igreja, eles conheciam os irmãos daquela igreja, e essa carta do apóstolo Paulo, ela é uma carta de encorajamento, por isso é uma carta tão importante. Mas para nós entendermos o que Paulo está dizendo aqui, nós precisamos conhecer um pouco o pano de fundo dessa carta. Vejam, aquela igreja estava passando por muitas perseguições, muitas lutas, muitas tribulações, que naturalmente fazia com que alguns irmãos desanimassem da sua caminhada, desanimassem da fé.
por conta das lutas que eram presentes naquela igreja. Por isso que não é menos importante aqui o teor de encorajamento, de motivação e de fortalecer e confirmar aqueles irmãos na fé. O apóstolo Paulo escreve essas 2 cartas incentivando aqueles irmãos para que não desanimassem, para que não duvidassem das promessas de Deus e que fossem fortalecidos na fé. Então nós precisamos lembrar como foi que essa igreja surgiu exatamente, o que aconteceu naquela cidade e por que o apóstolo Paulo está escrevendo essa carta. Em Atos capítulo 17, nós temos o registro da segunda viagem missionária de Paulo, junto com Silas e Timóteo, em que ele fica aproximadamente 1 mês e meio, 8 semanas, 6 semanas, em que ele está pregando a palavra de Deus naquela cidade. O apóstolo Paulo, por ser rabino e tendo autoridade de ensinar as Escrituras, ele semanalmente vai à sinagoga, onde ele começa a debater a palavra de Deus com os judeus que lá estão. E o objetivo de Paulo é explicar para os judeus que o Messias prometido no Antigo Testamento é Jesus Cristo e que ele havia se revelado e que, portanto, o Evangelho é a palavra de Deus, aquilo que Cristo anunciou, seu ministério, faz parte das promessas de Deus que estão contidas no Antigo Testamento. E como resultado da pregação do apóstolo Paulo, muitos judeus começaram a se converter ao cristianismo e também simpatizantes do judaísmo começam a se voltar para a mensagem do apóstolo Paulo. Não só isso, mas também os pagãos, os gentios, aqueles que tinham origem grega, eles começam a se converter. E por conta do número de conversão, os judeus conservadores, os judeus que não aceitam a pregação de Paulo, eles começam a agitar as pessoas e uma turba muito violenta começa a perseguir o apóstolo Paulo ao ponto de desejar matar o apóstolo Paulo. Isso faz com que Paulo mude os seus planos e então ele precisa urgentemente abandonar a cidade de Tessalônica e ele precisa fugir para não ser morto. E essa fuga do apóstolo Paulo, já quando ele passa para Bereia, que ainda é na província da Macedônia, depois ele sobe para a região de Atenas, para a cidade de Atenas, que já é em uma outra província, na província de Acaia, e então ele faz a viagem para Corinto, de onde ele envia Silas e Timóteo para ter notícias da igreja de Tessalônica, porque Paulo sente como quem tinha abandonado o rebanho, e então ele recebe as notícias de como estava aquela igreja, e os irmãos voltam para Paulo, trazendo as notícias, dizendo: Paulo, os irmãos estão firmes, os irmãos estão batalhando pela fé, a igreja é um exemplo para toda a região, porque mesmo sendo pobre, é uma igreja que se dedica muito no que diz respeito às contribuições, os irmãos são generosos, mas existe lá na igreja um grupo de irmãos que questionam sua autoridade exatamente pelo fato de você ter fugido e abandonado a igreja. Isso era natural que o apostolado de Paulo fosse questionado. E também alguns irmãos tinham dúvidas a respeito da ressurreição e da vinda de Cristo, do arrebatamento da igreja, o que é normal, levando em consideração um pouco o tempo que o apóstolo Paulo ficou naquela cidade ensinando aqueles irmãos. Por isso, meus irmãos, eu quero compartilhar com vocês, então, a mensagem do apóstolo Paulo, e o seu desejo aqui é fortalecer aqueles irmãos, nutri-los na fé, para que eles permaneçam firmes, batalhando e não desanimem, mas que continuem confiando nas promessas de Jesus. Vejamos então o que diz a carta do apóstolo Paulo.
Eu quero dividi-la em duas partes. A primeira delas, levando em consideração o que eu chamei de sucesso do Evangelho, eu quero dizer primeiro que Paulo afirma, ou ele diz que o Evangelho sim teve sucesso entre os irmãos de Tessalônica. E o segundo é que Paulo diz que o sucesso do Evangelho está na afirmação de que eles são os eleitos de Deus. Vejam o que Paulo diz no verso 3. Ele vai dizer aos irmãos que ele lembra deles e que ele lembra sem cessar da obra da fé que aqueles irmãos tinham, lembrando-nos sem cessar da obra da vossa fé. A lembrança que Paulo mantém a respeito daquela igreja é que os irmãos eram muito dedicados, que esses irmãos, eles produziam obras que demonstrava que a vida deles era de fato uma vida cristã saudável, e que o Evangelho tinha tido sucesso naquela cidade, porque os irmãos tinham uma fé operosa. Paulo não está dizendo que a salvação é pelas obras, não está dizendo que as obras daqueles irmãos dariam para eles algum tipo de mérito, mas o que Paulo está dizendo é que o exemplo que eles demonstram de que são eleitos é exatamente pelas boas obras que eles produzem. Então, para Paulo, as obras não salvam, mas as obras indicam que alguém é salvo. Eu não posso dizer que sou salvo se eu não consigo produzir obras que apontam à salvação. Paulo também continua dizendo que ele lembra do trabalho do amor, ou seja, quando ele escreve, por exemplo, à igreja de Corinto, falando a respeito das contribuições, a respeito do suprimento das necessidades do apóstolo, bem como das igrejas mais pobres, ele cita também o exemplo de Tessalônica. E ele diz que os irmãos da sua pobreza tiraram recursos para sustentar os demais. Então, a ideia de Paulo aqui, de o trabalho do amor, significa que eles tinham uma iniciativa, era uma demonstração de um amor dedicado. Não basta falar que ama, tem que ter envolvimento, tem que ter generosidade, tem que ter doação. O trabalho é a demonstração prática da fé daqueles irmãos e da paciência, da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Vejam, eles eram dedicados na sua fé, eles eram dedicados no seu amor, e agora Paulo diz que eles eram dedicados na esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. A ideia aqui para Paulo é de alguém que tem muita confiança no que Cristo disse, de alguém que aguarda o tempo do cumprimento das promessas de Deus. Diante de lutas, tribulações, perseguições, pobreza, por vezes o martírio, mesmo assim, aqueles irmãos estavam aguardando com confiança em nosso Senhor Jesus Cristo. Sofriam, mas não deixavam de esperar em Cristo, não deixavam de esperar o novo céu e a nova terra. Aqueles irmãos continuavam firmes, o que para nós serve-nos de um alerta, porque o apego excessivo aos bens materiais e ao abandono da generosidade podem ser sinais de que tais pessoas não têm esperança de eternidade. A ansiedade, o desejo incontrolável por recursos materiais, o desespero pelo dinheiro e a ganância ou a mesquinhez podem ser sinais de que pessoas não esperam a vinda de Cristo. Aquela igreja estava desprendida, por isso, no versículo 3, nós temos fé, esperança e amor
revelando a vida cristã de maneira prática. Não existe vida cristã desassociada da fé, da esperança e do amor. No entanto, nós precisamos de encorajamento. Nós precisamos de motivação. Por isso eu iniciei essa mensagem falando sobre essa afirmação do apóstolo Paulo. Por vezes, Paulo vai advertir aquela igreja das coisas erradas e o que ela precisa melhorar. Mas Paulo está cuidando em afirmar o amor daquela igreja, em motivar aqueles irmãos. E nessa manhã, eu gostaria de fazer absolutamente a mesma coisa. De confirmar aos irmãos o nosso reconhecimento do amor, da fé e da esperança dessa igreja. Vejam, meus irmãos, nós estamos há quase 2 anos passando por um momento muito difícil no nosso país. Um momento de crise na área de saúde. Nós estamos enfrentando uma luta contra o inimigo invisível, disputas ideológicas, crise econômica, desemprego presente. Mas essa igreja tem sido uma igreja que tem mantido a fé, tem mantido a esperança e tem mantido o amor. Os irmãos têm demonstrado em todos os momentos um cristianismo bíblico, um cristianismo verdadeiro, saudável e que tem dado sinais práticos de uma igreja que está centrada na palavra de Deus. Seja no cuidado uns com os outros, como nós temos visto, seja na permanência e na frequência dos cultos públicos, seja na admissão, na conscientização de uma doutrina bíblica, seja no comprometimento e na instrução de suas famílias, seja na firmeza diante das privações, das dificuldades financeiras, das lutas que muitos enfrentam. Sempre me senti acolhido nessa igreja, minha família sempre foi cuidada por essa igreja. Eu tenho visto que os irmãos cuidam uns dos outros. Então a motivação nos é importante. Não é pelo fato de que nós somos eleitos que nós não vamos precisar ser motivados. Paulo afirma e ele reconhece o cuidado daquela igreja. E nós também fazemos o mesmo. Segundo, o apóstolo Paulo diz que o sucesso do evangelho está na afirmação da eleição. Veja o verso 4. Sabendo, amados irmãos, que a vossa eleição é de Deus. Paulo está convencido de que aquele povo é um povo eleito. Paulo está convencido de que antes da fundação do mundo, Deus chamou os irmãos de Tessalônica e Paulo explica o que isso significa. Lá no capítulo 2 da segunda carta de Tessalonicenses, versículo 13 e 14, diz assim: Mas devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados do Senhor, por vos ter Deus elegido desde o princípio para a salvação, em santificação do Espírito e fé da verdade, para o que pelo nosso Evangelho vos chamou, para alcançardes a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. O apóstolo Paulo reconhece que a eleição da igreja é pela soberana vontade de Deus. É Deus quem elegeu o seu povo antes da fundação do mundo, desde o princípio, quando não havia nenhum mérito. E isso, diz Paulo, porque nós fomos amados no Senhor. Deus nos amou, seu amor eletivo. Veja, irmãos, que Paulo não está usando o critério da presciência de um amor futuro. Não é porque Deus olhou para a história e percebeu que você o amaria, por isso Ele te amou, não. Mas nós amamos a Deus porque Ele nos amou primeiro. O apóstolo Paulo deixa muito claro que é o amor eletivo e incondicional. É Deus quem nos amou e Deus fez isso pela santificação no Espírito e pela fé na verdade. Deus santifica a nossa vida pelo Espírito e nos dá o entendimento através das Escrituras. Agora, isso não é e jamais foi desculpa para a indolência, desculpa para uma vida descuidada, para uma vida desleixada. Não é o fato de que nós somos eleitos
que nós vamos viver de qualquer maneira. Não. O apóstolo Paulo, ele reafirma à igreja que as obras, a santidade, o testemunho, a fé, a esperança e o amor são evidências de que eles são eleitos de Deus. Verso 4, sabendo. Em algumas versões, sabemos. Paulo não diz isso apenas por si mesmo, mas ele tem como testemunhas oculares a companhia de Silas e Timóteo. Nós sabemos. Nós percebemos isso. Como é que Paulo percebeu isso? Nós vamos ver aqui 6 atitudes que estavam presentes na igreja que provaram que o evangelho teve sucesso em Tessalônica. Primeira atitude, o sucesso do evangelho gerou convencimento nas pessoas. Vejam o versículo 5. Porque o nosso evangelho não foi somente em palavras, mas também em poder e no Espírito Santo. Meus irmãos, o apóstolo Paulo pregou a palavra de Deus naquela cidade com muita ênfase. Ele disputava nas sinagogas. Atos, capítulo 17, versículo 1 ao 3, diz assim: E passando por Anfípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga de judeus. E Paulo, como tinha por costume, foi ter com eles, e por 3 sábados disputou com eles sobre as Escrituras, expondo e demonstrando que convinha que o Cristo padecesse e ressuscitasse dentre os mortos. E este Jesus que vos anuncio, dizia ele, é o Cristo. Essas 2 palavras aqui, expondo e demonstrando, nos deixam claros, no sentido grego, de que é como alguém que pega o conteúdo que está oculto e abre para que as pessoas possam ver, para que as pessoas possam enxergar. Mas não só expõe o conteúdo. A ideia demonstrar é colocar lado a lado. O que é que Paulo fez? Paulo expôs o Evangelho, ele abriu o Evangelho de Cristo, mostrou Cristo, e ele demonstrou, ele pegou o Antigo Testamento, pôs ao lado do Novo, dos acontecimentos da vida e ministério de Jesus, e ele equiparou os dois, ele comparou os dois, para que eles pudessem ter um entendimento. A ideia é mais ou menos como você pegar uma mexerica, e você só sabe o que tem dentro da casca se você expor. Então você tira a casca e você vê vários gomos da mexerica e você compara os gomos. Paulo expôs a palavra de Deus. Por isso que é importante a pregação expositiva, para que a gente possa entender, para que a gente possa comparar o conteúdo. Ele precisa ser exposto, ele precisa ser tirado e clareado para que nós consigamos entender. Paulo pregava e debatia com muitas palavras, diz o texto, mas a ação foi do Espírito Santo. Mas também em poder e no Espírito Santo. Vejam, só é possível transformação de vidas, só existe sucesso do Evangelho onde o Espírito Santo atua com poder. Onde o Espírito Santo traz avivamento espiritual. Avivamento vem por uma ação do Espírito Santo, despertando os nossos corações para o que diz a palavra de Deus. E é exatamente isso que o apóstolo Paulo está dizendo. E só há avivamento onde existem os eleitos. Então Deus aviva o seu povo com poder e autoridade para que essas pessoas tenham mudança de vida. Segunda atitude, o sucesso do Evangelho gerou imitação, versículo 6. E fostes feitos nossos imitadores, a do Senhor recebendo a palavra em muita tribulação, em gozo, com gozo do Espírito Santo. Essa palavra que Paulo utiliza aqui, imitadores, é alguém que tem como um referencial e que segue fielmente esse referencial. Então o apóstolo Paulo diz assim: vós fostes feitos nossos imitadores, ou seja, Paulo está lembrando de suas lutas, de sua perseguição, porque ele fugiu de Tessalônica exatamente por causa da turba judaica que queria matá-lo. Então ele estava sendo perseguido por causa do Evangelho.
Mas Paulo imitou o Senhor Jesus, que encarnado também foi perseguido e morto na cruz. Então ele diz: vocês são os nossos imitadores, meu, de Silas e Timóteo, e do Senhor Jesus, recebendo a palavra com muita luta, com muita tribulação, mas isso não desanimou vocês, antes com gozo do Espírito Santo. Então, essa imitação da igreja não tem a ver com o estereótipo, com o jeito de se vestir, mas com o exemplo de gente perseguida, mas que permanecia firme na palavra do apóstolo. Terceira atitude, o sucesso do evangelho gerou exemplo, versículo 7, de maneira que fostes exemplo para todos os fiéis na Macedônia e Acaia. A experiência daquela igreja foi usada em toda aquela região. As cidades circunvizinhas ouviram o testemunho daquela igreja. As cidades ficavam sabendo de que os irmãos eram perseguidos, de que havia muita luta, muita tribulação, mas eles não desanimavam. Ou seja, aquela igreja era uma igreja inesquecível. Era uma igreja que se enquadrava em Atos 2, 47, quando diz que aquela igreja caía na graça de todo o povo. Cair na graça é querer estar junto. As pessoas não tinham ojeriza da igreja, as pessoas tinham amor por aquela igreja. O império perseguia, os judeus perseguiam, mas aqueles que viam e percebiam o testemunho da igreja, eles queriam estar juntos com aquela igreja. Tessalônica é uma igreja inesquecível. Seu testemunho é tão lindo, é tão importante. E vejam que Paulo passou pouco tempo com eles. O seu testemunho é tão maravilhoso que no versículo 8 diz o seguinte: de tal maneira que já dela não temos necessidade de falar alguma coisa. Os irmãos foram tão dedicados, foram exemplos tão importantes, que facilitou a pregação do evangelho naquela região. Não só na Macedônia, mas também na Acaia. Isso é maravilhoso. Já pensou nisso? E alguém dizer assim: olha, pregar o evangelho no Jardim Novo Campos Elíseos é tão fácil, porque toda casa onde eu vou falar de Cristo, eles dizem assim: eu recebo essa mensagem de bom grado, porque aqui na esquina tem uma igreja presbiteriana renovada e os irmãos são inesquecíveis. Porque existe uma igreja aqui no nosso bairro que é um exemplo. Porque o testemunho dessas pessoas, eles são imitadores de Cristo. É tão importante, é tão marcante, são exemplos para todos nós, como no versículo 7. De tal maneira que não há necessidade de falar alguma coisa. Se alguém chegasse assim: olha, eu não preciso falar absolutamente nada da primeira igreja de Campinas, porque os irmãos são exímios cristãos. Os irmãos passaram por lutas e permaneceram firmes. Os irmãos foram atacados por falsos ensinos e permaneceram na doutrina dos apóstolos. Os irmãos foram proibidos de cultuar, mas não perderam a comunhão. Os irmãos passaram por necessidades financeiras, mas a igreja sempre foi suprida. Os irmãos enfrentaram todo tipo de oposição durante a pandemia, questionamentos e tal, mas a igreja continua firme e forte, dando bom testemunho, sendo exemplo, amorosa, cheia de fé e de esperança, de maneira que eu não preciso nem falar nada a respeito daquela igreja. O testemunho deles fala por si mesmo. Essa é aí o perfil da igreja que busca o verdadeiro avivamento. Quinta atitude: o sucesso do evangelho gerou conversão radical. Vejam, versículo 9. Porque eles mesmos anunciam de nós qual a entrada que tivemos para convosco, e como dos ídolos vos convertestes a Deus, para servir ao Deus vivo e verdadeiro. A conversão daquela igreja era visível. A mudança de comportamento, o testemunho impressionava não só a Macedônia, mas também a Acaia.
Nós não estamos falando de uma cidade só, da cidade de Tessalônica, mas nós estamos falando de uma província inteira, aliás, de duas, porque até a província ao lado da Macedônia, que era a província de Acaia, ouvia-se falar da igreja de Tessalônica. É como se nós aqui na região de Campinas tivéssemos um testemunho tão influente, tão marcante, que as cidades que pertencem à região de Sorocaba ouvissem o nosso testemunho e ficassem impressionados. E hoje nós estamos falando numa época em que há muita facilidade de informação, de comunicação. Imagine nesse período. Os irmãos estão dando um bom exemplo. A sua conversão envolvia uma verdadeira fé e um arrependimento genuíno. Eles abandonaram seus pecados. Olha o que Paulo diz, como eles deixaram os ídolos. Haviam as religiões de mistérios, com os rituais secretos, que influenciavam muitas pessoas daquela cidade. Haviam as religiões gregas, havia o panteão de deuses gregos da mitologia, o Olimpo, o monte dos deuses. Cada cidade tinha um templo a um deus específico. Havia a religião oficial do império, cujo imperador era adorado como um deus. Havia a estátua do imperador. O imperador recebia um título chamado Augustus. Augustus significa divino. Ele era visto como uma divindade. E as pessoas que se convertiam, seja das religiões de mistério, seja do judaísmo ortodoxo, sejam das religiões gregas ou os adoradores do império, todos esses abandonavam radicalmente os seus ídolos e se voltavam para o Evangelho. Isso era notório, era conhecido de todos. Sexto, o sucesso do Evangelho gerou esperança na vinda de Cristo, versículo 10. E esperar dos céus o seu Filho, a quem ressuscitou dentre os mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira futura. A esperança na vinda de Cristo é um sinal de que nós somos de fato eleitos de Deus. A igreja nunca pode abandonar a esperança na vinda de Cristo. A igreja nunca pode deixar de aguardar o arrebatamento da igreja. O sucesso do evangelho num povo, no meio de uma comunidade, demonstra sinais de que aquele povo aguarda o cumprimento das promessas de Deus. E vejam, Paulo diz o seguinte: esperar dos céus o seu Filho. Ele aponta o lugar. Cristo está no céu, de onde ele, como intercessor da igreja, orando pelo seu povo, guardando os eleitos, de onde ele virá com poder e glória para a parousia, o aparecimento repentino, o arrebatamento da igreja. Cristo virá para levar o seu povo. Ele ressuscitou dos mortos, disse Paulo, a quem ressuscitou dentre os mortos. E é por isso que ele nos livra da ira vindoura. Cristo já recebeu a ira, o inferno sobre si, por isso ele nos livra da ira vindoura. E aqui, irmãos, eu concluo dizendo, há uma ira que está sobre os descrentes e que não está mais sobre a igreja. Nós já fomos absolvidos dessa condenação. Nós aguardamos a vinda de Cristo para o arrebatamento da igreja, porque ele nos livra da ira futura. Os que não têm Cristo estão debaixo de ira e estarão sujeitos ao julgamento e o juízo eterno. Mas a igreja aguarda Cristo para estar em gozo eterno no novo céu e na nova terra. Vejam, Deus chama os seus eleitos pela pregação do Evangelho. O Evangelho tem sucesso onde aqueles que ouvem são habilitados pelo Espírito Santo para crer em Cristo. Deus chama, Deus habilita, Deus nos capacita. E agora, a certeza que nós temos da salvação é porque nós ouvimos a palavra e nós confiamos em Cristo. A certeza da nossa salvação não está em olhar para dentro de nós mesmos. Eu sei que muitos se questionam se são ou não eleitos.
Pastor, como eu faço para ter certeza se eu sou um eleito? Não olhe para dentro do seu coração. Não se apoie na sua própria convicção, mas confie em Cristo e em sua palavra. A certeza da nossa eleição não está em algo interno, mas em algo externo. A palavra de Deus. É confiando no que diz o Senhor através das Escrituras. É confiando não naquilo que nós enfrentamos, porque nós podemos desanimar. Às vezes a nossa fé é combalida, às vezes nós ficamos abalados com as circunstâncias da vida. Mas nós continuamos eleitos e amados incondicionalmente. Porque Deus nos chamou em Cristo e Cristo não muda. Ele é o nosso intercessor perfeito e eterno. Ele é o nosso mediador, é Ele que nos garante a salvação. Eu concluo, irmãos, fazendo aqui algumas perguntas e demonstrando as marcas de um eleito e como Paulo demonstra isso através da sua carta. Vejam, se nós temos essa certeza de eleição e de salvação que nos encoraja aqui neste mundo, quais são os sinais de que o Evangelho teve sucesso em nós? Qual tem sido o nosso testemunho? Como nós temos nos comportado? Será que nós demonstramos isso? Agora, se você tem procurado ter uma vida santa, irrepreensível diante de Deus, dando sinais de uma verdadeira eleição, não desanime. Às vezes nós precisamos de encorajamento, às vezes nós precisamos ouvir mensagens que nos confortam. E o apóstolo Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, ele diz que ele se alegra ao saber da fé, da esperança e do amor daquela igreja. Portanto, meus irmãos, o que nos motiva é saber que o Evangelho não muda, é saber que Cristo cumpre suas promessas e nós vamos continuar firmes, sempre aguardando a vinda de Cristo, o arrebatamento da igreja, o cumprimento de suas promessas, não levando em consideração as nossas lutas e dificuldades aqui neste mundo, porque nós vamos sofrer, mas isso não muda em nada o fato de que somos salvos e eleitos em Cristo Jesus. Amém?